parte vira do avesso. Choquei e nem foi tropeço. Mundo, vasto mundo. Vasto é o inchaço das feridas abertas, incertas, impedidas, duvidadas, silenciadas, burocráticas. Mundo, vasto mundo, que suprime tanto a gente. A vastidão dá seu preço. Vestidos de chão de fábrica, guardamos o endereço das máquinas. Nós pagamos, nós queremos. Tem dias e dias, fiquei desanimada em pleno meio-dia e o relógio irônico esgoelava. Já é hora, já é hora! Hora de trabalhar. Melhor ficar calada, quieta, amordaçada. Tem dias e dias, em pleno meio-dia, e já diziam, já é hora, já é hora. Hora de correr para não perder a hora. Não há tempo para lamentação. Cada um se entristece como pode. Enquanto tem gente que chora, tem gente que implode. Se o artista que recorre à arte perde a força, que dirá aqueles para os quais só resta forca, trágico, crueldade, a dubiedade na balança, o privilégio da expressão contra o sacrilégio massacrante dos desacreditados. Tenho dias e dias. Acabei atravessada, atolada, atrasada, mas deixa a desesperança só por hoje, que amanhã acordo querendo mudança. Esse poema chama Superlotação e ele fala sobre todas essas coisas que a gente é atravessado, né? Tem bastante a ver com o tema de esclerose, e para quem não me conhece, meu nome é Tereza e eu sou artista, poeta, atriz aqui de São Carlos e tenho esse projeto artístico. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Sintonias de Tereza, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigada e vamos falar para vocês. Boa noite a todos e a todas. Para quem não esteve presente na mesa de abertura, este é um simpósio organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Concreta. O evento é gratuito e o certificado será enviado por e-mail, mediante assinatura na lista de presença que estão circulando durante as falas. A gente também está recebendo uma contribuição para custear, né, que vocês podem entregar o dinheiro para os monitores, que na verdade está circulando junto com a lista, o envelope. A sugestão da gente é de R$20, mas vocês podem se sentir à vontade para contribuir como puderem. Dando continuidade às nossas atividades, eu gostaria de chamar para compor a mesa dessa noite o professor Marcelo Gubiali Ferracioli e a psicóloga Rafaela Gabani Trindade, que fará a mediação da mesa, a quem eu passo a palavra agora. Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigada pela presença. Vamos agora à segunda mesa do dia, que será apresentada pelo Marcelo. Marcelo é professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós teremos cerca de 1h30 para fala, talvez menos, e em seguida a gente abre para o diálogo com vocês. Teremos um bom tempo também, cerca de 1h30 para isso. Obrigada. Passo a palavra agora para o Marcelo. Boa noite, gente. Eu vou ficar do lado de cá. Que é melhor.
Bom, quero inicialmente agradecer a oportunidade, agradecer ao GEP, o grupo que eu faço parte, Rafinha, Gi, todo mundo que está aí. É uma alegria muito grande a gente fazer esse evento, né? Antes de eu começar a falar sobre a pesquisa propriamente dita, que eu penso vai dialogar bastante com as dificuldades que professores e professoras encontram na escola todo dia, e eu quero que a gente tenha a oportunidade de falar dessas dificuldades aqui. Não sei se vocês enxergam, mas aqui o EPG em greve. Eu sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma das 7 universidades estaduais do Paraná, e as 7 universidades estão em greve desde o final do mês. Não só as universidades, mas também a educação básica, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, enfim, todo o funcionalismo do Executivo Paranaense nesse momento está em greve. Lá nós não temos reposição das perdas salariais em função da inflação há 42 vezes, desde janeiro de 2016, sem nenhum percentual de reposição, o que já corresponde a mais de 17% de perdas salariais, o que para muitos trabalhadores e trabalhadoras significa conseguir ou não honrar as suas contas todos os meses, né? Além disso, projetos de lei, etc., que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado, cujo governador eleito, Ratinho Júnior, isso, filho do Ratinho do programa de televisão, tá? Eleito em primeiro turno, colocou, né, em tramitação, e que congela salários por 20 anos, elimina vários direitos, acaba com a carreira, enfim, nós estamos numa situação bastante drástica por lá. Então, para que vocês saibam, ontem tivemos quase 30 mil servidores na rua, e a proposta que o governo formalmente formulou foi de 0,5%, vou repetir porque é muito interessante, 0,5%, o que no salário de um professor ou de uma professora da educação básica no começo da carreira significa um aumento de R$5. Então, 30 mil pessoas na rua, os professores e professoras ocuparam a Assembleia Legislativa, quando os sindicatos, de certa maneira, a liderança do sindicato manobrou para tentar arrefecer a greve. Então, nós estamos numa mobilização bastante intensa lá. Peço a solidariedade, porque sei que também aqui no estado de São Paulo a coisa não está fácil, né? Bom, comecemos. O estudo concreto da atenção e seu desenvolvimento em contexto escolar. Então, esse trabalho é fruto da minha pesquisa de doutorado, concluída no final de agosto do ano passado, e que está disponível, enfim, em bancos de teses no banco de teses da Unesp, mas que eu pretendo converter em livro. E também esse material, que é um material mais pesado, acadêmico, pretendo também, já digo, transformar num caderno pedagógico que a minha intenção é disponibilizar em PDF gratuitamente na internet, para que todo mundo possa ler e, na medida do possível, usar isso em suas salas de aula. Bom, mas o seminário é sobre psicologia concreta. Então, essa pesquisa, ela foi uma tentativa consciente, deliberada, de realizar um estudo empírico na perspectiva da psicologia concreta. O quanto eu consegui fazê-lo, aí já não é
já não sou eu que decido, né? É a comunidade, são vocês apontando os avanços e os limites. E eu gosto disso, quem me conhece sabe, né? Eu gosto que questione, eu gosto que coloque na parede, eu gosto do debate. Então, vamos a ele. Então, sobre o que falaremos? Eu começo falando de alguns aspectos gerais da pesquisa, para que todo mundo entenda como eu realizei. Depois, eu vou falar de algumas diretrizes teóricas que eu pude sistematizar sobre o estudo da atenção em contexto escolar. Então, não é a atenção em qualquer circunstância, é a atenção na escola, na sala de aula. Depois, eu vou falar rapidamente sobre os instrumentos de coleta. Esse eu não desenvolvo muito, mas se no debate vocês quiserem que eu mostre os instrumentos, os cadernos que eu produzi, as aulas que eu preparei, eu mostro algumas coisas aqui. Depois, um movimento de investigação e de exposição. Então, são dois movimentos de pesquisa distintos dentro do método, que eu vou mencionar cada um deles. Da identificação e saturação da unidade mínima de análise, que é essa sigla aqui, de determinações concretas. E depois eu vou chegar aos resultados, que é a parte propriamente aplicada, aquilo que espero eu possa orientar a ação de vocês em sala de aula. E para finalizar, os resultados teóricos concretos, que são os determinantes pedagógicos do desenvolvimento da atenção voluntária em contexto escolar. Então, vamos lá. Então, a conjuntura geral de que motivou a realização do estudo, né? O estudo não sai do nada, ele precisa, ele deve ter uma base social, né, que o motiva. Então, o porquê de fazer essa pesquisa? Primeiro, a questão da medicalização da educação associada a queixas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, muitas das crianças que são medicalizadas, lembrando que o termo medicalização não é a mesma coisa que medicamentar, ok? Medicalizar é você atribuir diagnósticos, patologias a pessoas que não necessariamente as têm, e o principal tratamento sempre é o farmacológico. Então, são pessoas que não necessariamente têm um transtorno, mas como esses transtornos são muitas vezes diagnosticados de maneira muito precária, é comum que crianças, adolescentes sejam medicalizados. E muitas dessas medicalizações advêm da questão, em contexto escolar, de queixas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ah, Marcelo, então você vai falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Não. Se vocês quiserem no debate eu falo. Mas aqui eu não estou falando, essa criança tem diagnóstico, aquela não tem, me interessa que tem. Não, me interessa o desenvolvimento da atenção de todas as crianças, as que têm diagnóstico, as que não têm diagnóstico, todas. Então aqui a gente vai falar do desenvolvimento da atenção que se aplica a qualquer criança. E a necessidade de uma organização do ensino que considere o desenvolvimento da atenção voluntária em contexto escolar. Então, reconhecendo que, né, sempre que em cursos de formação continuada, de professores em serviço, nos municípios, etc., sempre que eu fazia a crítica à medicalização e problematizava a hiperatividade e impulsividade, era comum, né, na hora das questões, que alguém levantasse. Mas então, o que eu entendi, mas o que eu faço? E aí, como eu não sabia exatamente responder essa pergunta, que eu fiz essa pesquisa aqui. Foi para responder essa pergunta, né? O objeto da pesquisa, o que eu estudei. Então, qual foi o fenômeno que eu tentei compreender de maneira concreta nesse estudo? A relação, a palavra relação é importante porque não é uma coisa
ou a outra, é a relação das duas, a relação entre o processo de ensino escolar e o desenvolvimento da atenção voluntária. Para que do estudo, né, o seu objetivo, identificar determinantes pedagógicos, portanto, aquilo que diz respeito ao trabalho docente, né? Determinantes pedagógicos responsáveis por melhor promover o desenvolvimento da atenção voluntária de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista o processo de ensino sob responsabilidade do professor ou da professora. Aqui é importante mencionar que por que crianças dos anos iniciais do ensino fundamental? Claro que seria interessante fazer com a educação infantil, com os anos finais, com o ensino médio ou mesmo o ensino superior. Claro, seria, mas era preciso um recorte, e esse recorte tem que ter justificativas. A primeira justificativa é que o segundo ano, os anos iniciais do ensino fundamental, é um momento crítico da alfabetização. E as queixas, não por acaso, de desatenção e hiperatividade, coincidem com a intensificação do processo de alfabetização. À medida em que ele não é bem sucedido, as pesquisas mostram, inclusive pesquisas que realizamos no estado do Paraná, em larga escala, em vários municípios, né, foram milhares e milhares de questionários, mostram que o boom da medicalização acontece no terceiro ano do ensino fundamental. Isso significa que as queixas, os problemas, as dificuldades lá observadas, certamente começaram no primeiro, mas se intensificaram no segundo, quando se intensifica também o processo de alfabetização, e, por isso, a criança passa por um processo de diagnóstico, de procurar os profissionais, etc., e no terceiro ano ela está medicalizada. Tá? Então a justificativa é essa. A segunda justificativa é pelo próprio processo de desenvolvimento, da periodização do desenvolvimento, em que a passagem, né, de mais ou menos 6 para 7 anos é o período em que se espera, claro que isso depende das condições sociais de desenvolvimento, da situação social de desenvolvimento, se espera que a criança migre da atividade principal, que é a atividade de jogos de papéis protagonizados, para a atividade de estudo. Então aqui o enfoque é mesmo na atividade de estudo. Ou porque ela já está consolidada, o que é a menor parte dos casos, né, em se tratando de crianças do segundo ano do ensino fundamental, ou ela está em processo de consolidação, mais focado nas ações do que na atividade propriamente dita. Então, mais ações de estudo do que atividade de estudo propriamente dita. Então, esse é o motivo, tá? Então, o que eu me preocupei? Como estudar de forma concreta o desenvolvimento da atenção de crianças em contexto escolar. E segundo, como contribuir pedagogicamente para a superação de dificuldades com situações consideradas de desatenção e hiperatividade. Então são as duas coisas. O estudo concreto, não queria fazer um estudo dentro dos termos da psicologia abstrata, que já foi devidamente problematizado na mesa de abertura, e é contribuir de maneira consistente para a ação pedagógica nas escolas. Sujeitos e local de pesquisa, que seria quem e onde. Então para vocês entenderem, foi um trabalho de campo, aos moldes dos experimentos formativos davidovianos. O que significa isso? Você não, de maneira externa e alheia, simplesmente observa o fenômeno. Você provoca o movimento do fenômeno, você põe o fenômeno ativamente em movimento e observa esse movimento. Então, eu literalmente fui para a sala de aula dar aula para aquelas crianças. Também vou explicar exatamente como eu fiz isso. Mas, claro, não fiz isso do nada, né? Então,
foram 4 professoras que participaram da pesquisa e suas respectivas turmas de crianças do 2º ano do ensino fundamental, no total 95 crianças dessas 4 turmas, né? De uma escola pública. Então as professoras não davam as aulas que faziam parte da pesquisa, mas elas colaboravam com o planejamento e avaliação de todas elas. Então elas fizeram parte integrante do processo de coleta de dados, né? Agora os procedimentos, de que forma propriamente dita eu coletei esses dados empíricos. Então, foi dividido em 2 etapas, tá? A primeira, que eu chamei de fase de preparação, em que eu busquei habituação e vínculo com as crianças e professoras. Isso foi lá em março de 2016. Isso aconteceu com as 4 turmas do 2º ano do ensino fundamental, que aqui eu vou chamar de turmas A, B, C e D. Elas não eram assim diferenciadas, tá? Elas eram por cores. Turma vermelha, turma azul, turma amarela. Aqui estou chamando de A, B, C e D, tá? Por que isso? Porque quando a gente pensa em psicologia concreta, quando a gente pensa no contexto, quando a gente situa todas as determinações de um fenômeno, a atenção depende muito das circunstâncias. Se chega um cara lá, eu, na escola, do nada, com câmeras, com material de coleta, com prancheta, com papel, tudo isso vai afetar a atenção das crianças. Então era necessário um período de habituação para que elas se acostumassem, não só comigo, mas com todo o equipamento da coleta. Além disso, eu tinha naquele momento uma auxiliar de pesquisa, a psicóloga Marília Alves, que é formada, né, agora está fazendo o mestrado dela, mas ela estava na graduação nessa oportunidade, que também estava comigo na sala. Já vou explicar como que eu fiz a coleta na sala em específico. Então, o período de habituação para que isso não interferisse não enviesasse a coleta, né? E depois, a fase de coleta de dados propriamente dita, que teve 3 etapas. A primeira, que eu realizei em abril de 2016, que eu chamei de verificação inicial do desenvolvimento atencional na tarefa, ou, daqui para frente, VI, verificação inicial. Qual que era a ideia dessa verificação inicial? Realizar uma atividade de estudo, ou pelo menos uma ação de estudo com aquelas crianças, que tivesse características de uma aula de 2º ano do ensino fundamental. Então, para as crianças era uma aula como qualquer outra, certo? Só que ela tinha algumas características particulares. Quais são? Ela deveria ser longa, portanto não é pedagogicamente adequada, mas a minha ideia é, por ela ser longa, com muitas etapas, com muitas coisas para fazer, em algum momento as crianças iam se distrair. E eu queria saber que momento era esse e por que isso acontecia. Então eu intencionalmente criei uma situação de ensino que, por mais que tivesse o formato de uma aula, tinha o propósito de verificar em que momento e por que as crianças se distraíam. Numa situação de aula. Então não era uma criança isolada, não era a criança comigo numa sala, era a sala de aula como ela era todos os dias. Se tem uma goteira, tem uma goteira, se tem barulho no pátio, tem barulho no pátio. Eu não isolei determinantes, tá? Não isolei fatores. Era para o fenômeno ser como ele realmente é na sua expressão verdadeira. E isso eu fiz nas 4 turmas que participaram da preparação. Depois, com base nessa primeira etapa, eu tracei uma linha de base. Em pesquisa, linha de base é, digamos, um parâmetro de comparação. Então, quanto tempo as crianças se mantiveram atentas,
quantas delas se distraíram, quantas vezes, em que circunstâncias. Eu tracei isso como uma linha de base. Depois, na segunda etapa, que eu chamei de intervenções de ensino escolar, ou apenas IE, foram 16 aulas de junho a novembro, uma por semana, que aconteceram só na turma D, tá bom? Então isso é importante. Por quê? Bom, primeiro vamos entender o que são as IE. As intervenções de ensino eram aulas. Aqui, aulas pensadas e realizadas para que fossem efetivamente adequadas do ponto de vista pedagógico. Eram essas que eu fazia, eu planejava junto com a professora, realizava, a professora assistia a aula, mas não interferia, e depois ela me passava a avaliação dela do que deveria melhorar ou não nessa aula. E essas aulas foram filmadas em 2 ângulos diferentes para conseguir pegar todas as crianças, de tal forma que eu pudesse, revisitando os vídeos, saber exatamente quando cada criança parou, por que parou, quanto tempo ficou parada. Além disso, a auxiliar de pesquisa, a Maria, que estava em sala também, ela fazia os registros presenciais de que criança empurrou qual, de que criança bateu em qual, pegou não sei quem, uma coisa de não sei quem, e registrava os tempos de atenção de cada uma delas. Então, era uma medição para cada criança. Tinha 25 crianças, eram 25 cronômetros calculando o tempo de atenção de cada criança. Tá? E eram aulas como quaisquer outras. Mas, Marcelo, não é pouco, 16 semanas somente? A ideia não era que as minhas aulas provocassem mudanças no desenvolvimento atencional. A ideia das aulas era acompanhar o processo pedagógico por dentro. Porque se essas crianças se modificaram, se transformaram ou não do começo para o fim do ano, isso não foi realização minha, foi realização da professora da turma D, porque ela estava com as crianças todos os dias. Então, vou mostrar os resultados aqui. Se houve transformação, o mérito é da professora e não meu. Não só dessa professora, porque também tinha um professor de educação física, professora de línguas, professora de artes, tinha a equipe da escola como um todo, né? Então, não só eu. E por fim, a terceira etapa, agora novamente com as 4 turmas, não só com a turma D, de verificação final do desempenho atencional na tarefa. Isso lá no final de novembro de 2016. Finalzinho do ano letivo, né? Por quê? Porque eu queria comparar a primeira com a terceira. Então eu comparo o estado final da turma com o estado inicial, e se houve diferença, eu explico essa diferença com o processo que eu captei na etapa 2. Então essa é a ideia. A verificação final, ela era, em termos de conteúdo e extensão, com o mesmo grau de exigência da primeira etapa. Então, para que eu pudesse comparar uma com a outra. Nesse sentido, eu posso fazer tanto comparações do começo com o fim do ano de cada turma, das 4, quanto comparações entre as turmas, no começo e no fim do ano. Então, criar a possibilidade de diversas comparações. Mas por que você não fez as intervenções de ensino nas 4 turmas, Marcelo? Fez só na turma D? Pelo motivo que a Lígia bem lembrou aqui, a gente faz pesquisa sozinho, então só tinha como fazer isso numa turma. Mas o importante das outras 3 era que eu tivesse uma base de comparação com turmas equivalentes. Por que a turma D e não a ABC? Isso é outra coisa importante também. As turmas A e D tinham queixas de desatenção e hiperatividade enormes. Eram as turmas com mais queixas da escola, do segundo ano. E as turmas B e C eram as turmas que não tinham queixas. Então, a escolha de uma turma que tinha queixas foi justamente porque eu queria observar a situação de uma sala de aula onde há queixas de desatenção e hiperatividade. Porque se a turma não tem queixas,
Tudo bem, também acontece desenvolvimento ali, mas eu queria enfrentar, eu queria identificar justamente essas dificuldades. Tudo bem? Bom, antes de eu seguir, ficou claro como que eu fiz? Beleza? Podemos continuar? Tá. Então, registros observacionais presenciais em folha de diário de campo, preenchidos pela auxiliar de pesquisa, porque eu não poderia fazer isso, eu estava dando a aula. E os registros audiovisuais com 2 câmeras fixas. Claro que no começo as crianças piraram com as câmeras durante o período de habituação, depois elas já nem ligavam mais para as câmeras como se fosse a cortina ou qualquer outra coisa que tivesse na sala. Bom, agora a gente parte para outra parte aqui da apresentação, onde eu vou falar um pouco sobre atenção, para que vocês entendam o porquê eu organizei desta forma a coleta, buscando, né, captar a concreticidade do fenômeno. Então, a atenção, ela é uma palavra, né, de uso corrente no senso comum, então existe muito equívoco em torno do que ela é e qual o seu papel dentro do sistema interfuncional, ou seja, por que papel a atenção desempenha no psiquismo como um todo. Então eu recupero um pouco isso para que todos aqui entendam, porque esses pressupostos aqui foram os orientadores do planejamento da coleta. Então, o caráter social da atenção. Quem marcadamente se posiciona aqui foi o próprio Vygotsky, né? Ao estudar as funções, quando ele tratava da atenção, ele falava, olha, a atenção, no senso comum, ela é tratada como uma espécie de atributo da vontade. Então, se eu tenho vontade de prestar atenção, eu presto. Se eu não tenho, eu não presto. E a gente lida muito com a atenção dessa forma, né? A gente interpreta o ato de desatenção de alguém como quase um desrespeito, muitas vezes. Você está conversando com a pessoa se distraiu, você já fala assim, ela não está interessada no que eu estou falando. Só que essa forma de entender a atenção, no senso comum, não é o que a atenção realmente, o papel que a atenção realmente realiza no sistema interfuncional. Então vamos para entender bem o caráter. Primeiro, a atenção é a capacidade de não estar mais sob controle exclusivo de estímulos ambientais, mas sim conscientemente orientado pelo motivo da atividade. Então aqui o Vygotsky traçou a base concreta para que eu pudesse encontrar algo a observar na sala de aula. Se a atenção é a capacidade de não estar mais sob controle exclusivo dos estímulos, então, mesmo que haja um barulho no ambiente, mesmo que seja o adiantado da hora e do cansaço, vocês ainda são capazes de voluntariamente atentar sobre o que eu estou dizendo, é porque vocês não estão sob controle desses estímulos ambientais, mas sim do motivo de aqui estarem. No caso, entender a atenção, entender como a desatenção funciona e o que eu posso fazer na minha sala de aula com os meus alunos desatentos e hiperativos. Ok? Então esse é o motivo. É isso que agora controla internamente a atenção de todos e todas aqui. E onde que isso se expressa? Na atividade. A atividade é fenômeno objetivo-subjetivo da relação do sujeito com o mundo, com as outras pessoas e com ele mesmo, certo? Se a atividade é isso, então ela tem um componente que pode ser diretamente registrado, diretamente acessado. E através desse componente diretamente acessado, eu consigo desdobrar componentes que não são acessados diretamente. Então, foi por isso
que eu elegi a atividade de estudo como aquilo que eu ia observar em sala de aula. Se eu entendo a atividade de estudo, consolidado a informação, eu entendo os motivos por trás dela e entendo o quanto esses motivos são capazes ou não de orientar a atenção da criança com mais ou menos 7 para 8 anos, que são os sujeitos de pesquisa aqui, né? Então, colocando-se a serviço das finalidades conscientes das ações e capaz de ignorar estímulos que não envolvam diretamente a tarefa. Claro que isso no caso de uma atenção voluntária já internalizada. No caso de uma atenção voluntária em formação, que são as crianças, né? E esse desenvolvimento pode ser parcial até a vida adulta, dependendo das situações sociais de desenvolvimento. A criança não tem essa autonomia toda, mas ela está em algum ponto entre a submissão completa aos estímulos ambientais e a atenção voluntária internalizada. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Aqui um trecho da Lídia, né, que esteve conosco antes, sobre a relação entre a atenção e a estrutura da atividade. Se é a atividade que eu vou observar, então vamos lá. Há um alto grau de condicionabilidade entre a qualidade da atenção, a de vocês, a minha, das crianças, a de todo mundo, e a estrutura da atividade realizada. Tanto por seus componentes afetivos, que interferem tanto positivamente quanto negativamente no estabelecimento do foco, quanto pelo sentido que possui para quem dela é sujeito, quanto por sua complexa composição na forma de ações. Então, o que eu realizei com as crianças? Essa complexa composição na forma de ações, observando o quanto esses componentes afetivos, esse sentido, construído ou desconstruído ao longo da atividade pedagógica, produziu ou não uma melhora do desenvolvimento da atenção. É isso. Então, qual o papel da atenção no sistema interfuncional? Primeiro, formar a imagem focal, dinâmica figura-fundo. Então, para a gente entender o que significa isso. Toda a informação que chega até nós pelas sensações, as sensações do mundo externo e as sensações do próprio corpo, tá? Ela precisa de alguma forma ser organizada, e essa organização é responsabilidade da função percepção, mas isso não é suficiente. Mesmo assim, a quantidade de informação é imensa. E a gente só consegue realizar alguma coisa com um propósito claro quando a gente filtra, quando a gente seleciona parte dessa informação que para aquilo que está sendo realizado naquela atividade é relevante, certo? Então, essa parte selecionada nós estamos chamando aqui de imagem focal. É claro que essa imagem é dinâmica. Para quem está olhando para mim agora, eu sou figura, enquanto que todo o resto é fundo. Mas se eu faço assim, ó, pronto, a figura agora é o quadro ali, a projeção, e eu virei fundo. E assim por diante. Numa aula, isso acontece o tempo todo, né? Ora a figura é o material pedagógico, ora é a lousa, ora é a professora, ora é o outro colega. Então, essa imagem focal, ela é extremamente dinâmica. E segundo, a atenção possibilita o direcionamento de uma atividade, de um comportamento a um fim. Muitas vezes a gente não consegue concluir uma determinada tarefa justamente porque no meio do caminho nós nos distraímos. E você vai precisar de atenção para retomá-la e concluí-la. Então a atenção, ela tem esse duplo papel. A formação da imagem focal e o direcionamento do comportamento a um fim.
Isso funciona, isso se aplica de duas maneiras, envolvendo fatores externos e fatores internos, que estão mutuamente se influenciando, ok? Então, alguma coisa que foi vista é um fator externo. Então, se alguém passar aqui na frente, é um fator externo, tá? Você está percebendo essa pessoa porque ela está em pé enquanto todos estão sentados, isso provoca um contraste, ela se move enquanto todos estão parados. Isso é fator externo, tá? Mas digamos que é uma pessoa que te deve uma grana. Então não é qualquer pessoa, e você está precisando da grana. Então isso já vai mobilizar fatores internos. Você certamente vai acompanhar essa pessoa mais do que uma pessoa qualquer que não lhe diz nenhum respeito. Ok? E vice-versa. Então, fatores externos como intensidade, contraste, alternância, movimento. E fatores internos como necessidades, que podem ser fisiológicas, podem ser necessidades socialmente construídas, afetos e motivos. Sobretudo aqui para nós interessam os motivos, tá? Dentro da teoria vigotskiana, Vygotsky estabelece uma distinção clara quanto do estudo das funções psíquicas entre as chamadas funções elementares e superiores, que não são duas funções diferentes, mas são a mesma em condições distintas de existência, de como elas se realizam, tá? No caso da atenção, a sua expressão elementar nós chamamos de atenção involuntária, tá? A principal característica de toda função elementar é que ela não é consciente, porque ela não é mediada por signos, que são internalizados nas relações interpsíquicas, na relação com o outro, ok? Através dos significados socialmente compartilhados. Então essa é a lei geral do desenvolvimento do Vygotsky, né? No caso da atenção involuntária, aquela do bebê, não é nem da criança pequena, é lá do bebê, tá? Nós temos a primazia de fatores externos em relação a fatores internos. Eles são determinantes. Não que os fatores internos não existam. Como eu disse, necessidades, inclusive necessidades fisiológicas, podem ser consideradas fatores internos. Mas os fatores externos, eles têm primazia. Então, o bebê ele está completamente suscetível àquilo que pisque, que se mova, enfim. Isso é que vai chamar a atenção dele. Enquanto que a atenção voluntária, esta considerada função superior não é mero juízo de valor, tá? Superior no sentido de que ela tem possibilidades superiores em relação à atenção elementar. Ela alcança outros níveis de realização que a atenção elementar não alcançaria, tá? Esta sim, consciente e mediada por signos. Quanto mais quanto mais consolidada a internalização de signos, maiores as capacidades mediadas das suas funções superiores. Daí, inclusive, né, a importância que tem a educação escolar, toda a educação, mas a educação escolar em especial, por oportunizar a internalização de signos que em outras circunstâncias não seriam internalizados. E quando, de forma consistente, essa internalização acontece, isso vai sim repercutir em desenvolvimento psicológico, certo? No caso da atenção voluntária, a balança se inverte e os fatores internos superam os fatores externos. Então, mesmo que você esteja aí por algum motivo, com algum incômodo, com alguma outra coisa que está chamando a sua atenção, você ignora
e se concentra aqui em função do motivo de aqui estar. Agora, isso poderia muito bem ser psicologia abstrata, né? Como problematizou o Bruno na mesa anterior. Você está falando de atenção como um negócio quase que um estofo que a pessoa tem ou não tem, né? Muito bem, então vamos já agora num esforço de superar essa abstração. Nós não estamos falando de atenção em qualquer circunstância. Nós estamos falando de atenção em contexto escolar. E aí ela vai funcionar de maneira distinta nesse contexto, uma vez que, se é a atividade, o marco pelo qual a gente vai entender a função, a atividade de estudo em contexto escolar é uma atividade que tem características muito específicas. E isso tira a discussão de uma forma abstrata, né? Falando de uma atenção que paira como se sobre todos, independente das circunstâncias, né? E aí eu complemento então. Para nós aqui, nesse estudo, não interessa qualquer fator interno. Nos interessa os fatores internos ligados à atividade guia, no caso, atividade de estudo. Os fatores externos e os fatores internos não ligados à atividade de estudo, mesmo sendo fatores internos, eles atrapalham o estudo. Então, por exemplo, se uma criança do segundo ano do ensino fundamental, ela está totalmente mobilizada pela presença de um colega na sala de aula que no final de semana chamou para ir no sítio do vô, a professora não tem acesso a essa informação. Isso é uma motivação completamente interna da criança. Ela não te disse, nem vai dizer. Mas ela não está prestando atenção na sua aula por causa disso. É atenção voluntária? É. Mas está agindo contra a atividade de estudo naquele momento. Certo? Ficou claro essa ressalva, essa tentativa de tornar a coisa mais concreta em relação à função atenção em contexto escolar? Nos interessa então fomentar, desenvolver a atenção, produzir a atenção ligada diretamente à atividade de estudo em contexto escolar. É dessa que eu quero saber, não é das outras. Ressalvas. Primeira ressalva importante. Ah, Marcelo, mas se é foda, porque a criança... Olha eu falando palavrão. Eu boto um filme lá do Frozen que dura 1h e não sei quanto, a criança não pisca de 1h e não sei quanto. Ela não abre a boca, ela fica colada no Frozen. Agora, para fazer uma adição, não dá tempo. Como assim? Ela tem atenção num caso, não tem no outro? Calma. O que o Frozen faz é controle externo da atenção. Controle externo da atenção funciona até lá com o bebezinho. Ali não tem desenvolvimento de atenção voluntária, que é o que você quer para os seus alunos. Ali você tem estímulos que foram milimetricamente ali posicionados, com intervalos planejados, porque quando se faz um filme desse, não se faz de qualquer jeito, para que, à medida em que a criança, os recursos atencionais da criança forem se esgotando, um fato novo acontece, e um fato novo acontece, e a cor muda, e a roupa da personagem muda, e ela faz um boneco de neve, certo? E aí ela está eternamente recuperando o recurso atencional mínimo de maneira externa. Isso não desenvolve função superior. Aí na hora de fazer aquela adição,
aí ela não está mais sob controle externo da atenção. Você quer que ela, de forma voluntária, portanto interna, oriente a atenção dela para a realização daquela tarefa até produzir o seu fim. Só que ela não tem esse recurso atencional. A atenção dela não dura até o fim da conta. Não dura. E aí ela se distrai. Tá? Segunda ressalva. Por que eu não peguei um teste validado do Conselho Federal de Psicologia e apliquei na criançada? Eu fiz, levantei os testes, comprei inclusive para ver certinho. Só que o teste, gente, é assim, ó, triângulo, quadradinho, bolinha. Qual o significado socialmente compartilhado disso? Nada. Aí as crianças vão super mal no teste. Eu saio lá produzindo resultados numéricos que mostram que elas são umas tapadas. Mas porque o teste não tem qualquer vínculo com a história pregressa delas, não tem qualquer significado socialmente compartilhado, quiçá algum sentido. Bom, diante desse instrumento, certamente as possibilidades atencionais delas caem drasticamente. Eu não posso usar esse instrumento. Eu tenho que criar um instrumento que, primeiro, recupere esses sentidos, esses significados e sentidos, e segundo, tenha o formato de uma aula, porque é de uma aula que estamos falando. Não me interessa a criança preenchendo bolinha, quadradinho de um teste alienígena que caiu no colo dela. Me interessa ela fazendo as tarefas de ensino. De língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia, de biologia, de língua estrangeira, de artes, de educação física. Ok? Então, outra tentativa de tornar o estudo mais concreto com essas preocupações, né? Aí, outra, já vou parar com a parte da atenção, né, para não me estender muito aqui, de poder ir para os resultados, né? Conceito de volume atencional. Geralmente, a gente interpreta a atenção como sendo concentração, estabelecimento de foco, tá? Mas a atenção não tem apenas essa propriedade. Então, vamos começar por ela. Eu vou chamar aqui de tenacidade, ou atenção tenaz, que é a possibilidade, sim, de ignorar um universo de estímulos e focar num estímulo específico. Formação, então, daquela imagem focal que eu disse mais cedo. Né? Em algumas traduções, tenacidade chamada também de concentração. Mas existe uma outra propriedade que é inversamente proporcional à tenacidade, que é a atenção vigilante. Agora, eu não estou usando a atenção tenaz, porque eu não estou olhando para ninguém em específico. Eu estou olhando para todos e todas ao mesmo tempo. E isso é atenção. Se alguém levantar a mão, sai de atenção vigilante para atenção tenaz para quem levantou a mão. A pessoa faz a questão, respondeu, voltou para o plenário, voltou a ser atenção vigilante. Tá? Então, quanto mais tenaz, menos vigilante, quanto mais vigilante, menos tenaz. E às vezes a gente age como se apenas a atenção tenaz fosse importante, mas não é verdade. Por exemplo, uma hipertenacidade é horrível para uma aula. Digamos que você vai lá e cola na lousa um desenho, uma figura, e a criança ela foca naquele desenho, você já não quer mais que ela olhe para o desenho, você quer que ela comece a olhar para outras coisas que você está desdobrando no desenho, e ela está lá no desenho. Já faz 15 minutos que você não está falando mais dele e ela está no desenho. Então, essa hipertenacidade atrapalhou sua aula. Tá? Então, cuidado em achar que, primeiro, a atenção é só concentração e que a tenacidade infinita é interessante, né? Não necessariamente. Muitas tarefas de ensino envolvem a atenção vigilante. Quando a criança está procurando num quadro de letras determinadas palavras, é atenção vigilante. Ela não está olhando para nenhuma letra em específico e para todas ao mesmo tempo, até que ela encontre a palavra. Ok? Outra propriedade é a amplitude. A amplitude é a possibilidade de múltiplos focos, o que também é necessário na sala de aula. Que é ela?
recupere 2 ou 3 informações que você trabalhou na aula passada, que ela olhe para o material didático e ouça o que você está falando. Você está pedindo para ela fazer pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo. Isso significa amplitude atencional. Tá? É também importante, a gente também tem que observar isso na sala de aula. E a outra propriedade é a distribuição, que é a dinâmica entre focos. Passar de um foco para o outro. Às vezes a criança se distrai quando ela muda de foco. Então você fala assim, vire a página. No que vira a página ela se distrai. Ou olhe para lá. Aí beleza, ela olha. Agora olhe para cá. Daí no que ela olha para cá é que ela se distrai. Então a questão não é foco nesse caso. A questão é da distribuição da atenção. Então essa dinâmica entre focos também deve ser considerada. Eu considerei todas na pesquisa. Tá? E uma dimensão da atenção do volume atencional que atravessa todas transversalmente é a duração. Pode parecer estranho, mas de todas as funções psíquicas, a que mais depende de tempo é a atenção. Mais do que a memória, que em tese é relacionada a tempo, né? Por quê? Porque se é a atenção que faz com que você mantenha uma atividade até que você conclua, até que você chegue no fim, isso vai levar um tempo. E muitas vezes é a duração que é insuficiente. Tá? Quando eu entendi isso, eu falei, pronto, eu vou olhar a atividade de estudo em contexto escolar, com tarefas de ensino propriamente escolares, e a minha unidade de medida vai ser o tempo. Porque o tempo atravessa a tenacidade, vigilância, amplitude e distribuição. Por isso que, daqui para frente, vocês vão me ouvir falar tempo de atenção na tarefa. Por que tempo de atenção na tarefa? Porque é a minha unidade de medida da atenção. Isso é um critério que eu criei para poder observar as diferenças entre a situação inicial e final da atenção das crianças. Beleza até aqui? Ficou claro? O volume atencional é tudo isso junto. Às vezes a criança é muito competente em uma, mas incompetente em outra, e aí a gente joga tudo no mesmo balaio chamando de desatenta. E não é o caso, né? Ela tem uma desatenção mais específica que você precisa observar em especial, né? E aí, todo esse estudo da literatura me levou a sintetizar o que eu chamei de diretrizes teóricas para o estudo da atenção em contexto escolar. Princípios que orientaram todo o trabalho na sala de aula. Então, isso aqui não fui eu que elaborei. Eu sintetizei com base no que havia na literatura, né? Então, vamos lá. Isso aqui já vai começar a ajudar a gente a pensar o que a gente faz ou deixa de fazer na sala. Então, vamos lá. 1. Não há pessoa sem contexto sócio-histórico, assim como não há função psíquica sem a pessoa. Então, tem uma célebre frase do Vygotsky que ele diz: mais importante do que saber que doença tem uma determinada pessoa é saber que pessoa tem determinada doença. Então aqui é o mesmo espírito, só que não aplicado a uma situação patológica, né? Não adianta ir lá estudar a atenção de forma abstrata. São aquelas crianças naquela escola, com aquelas circunstâncias, que vão me ajudar a entender. Isso na sua expressão singular, tá? Depois eu vou desdobrar isso para... farei generalizações, mas a princípio é isso. Portanto, para compreender o processo atencional, devemos situar quem são os sujeitos que atentam, em que condições agem e quais tarefas exigem deles atenção. A depender das condições, a depender do tipo da tarefa, o desempenho atencional muda.
Então a atenção ela não funciona do mesmo jeito em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. Segundo, as funções, dentre elas a atenção, podem ser investigadas e modificadas em suas especificidades se houver clareza de que elas atuam em concerto no sistema interfuncional. O que quer dizer atuam em concerto? Você não pode pensar na atenção sem pensar em linguagem, pensamento, memória, percepção, sensação, imaginação, afetos, ok? Então, se naquele determinado dia algo aconteceu com a criança que a afetou emocionalmente, isso vai produzir efeitos atencionais. Se eu ignorar, eu jogo o resultado da criança lá embaixo e falo assim: essa é uma criança desatenta. Mentira, não é. E assim por diante, tá? Sobretudo, as características do pensamento foram importantes aqui, uma vez que são capacidades mobilizadas pelas tarefas de ensino, né? Investiga-se e modifica-se a atividade e não a função psíquica em si, pois esta se realiza e se revela por demanda daquela. Então, a função psíquica, no caso a atenção, se realiza e se revela na atividade. Se eu provocar modificações na atividade, provoco modificações nas funções. Então ali eu estava o tempo todo olhando para a atividade de estudo das crianças, entendendo que era na atividade de estudo que eu revelaria e transformaria a atenção delas. 4. A base da atividade autocontrolada, voluntária, portanto, está na internalização de signos significados que possam se tornar ferramentas psíquicas da ação consciente sobre o mundo e sobre si mesmo. Então vamos lá. A internalização de signos é a base da atividade autocontrolada. Se não há internalização de signo, não há desenvolvimento de função superior. Digamos que a minha aula foi muito divertida, as crianças participaram do começo ao fim, ninguém se distraiu, coisa linda. Se ninguém aprendeu nada, não teve desenvolvimento de função psíquica. Elas se mantiveram ali com você em função da dinâmica, por motivos externos, ou até por motivos internos não ligados ao estudo diretamente. Digamos que você estava falando do Ben 10 e elas adoram o Ben 10, e aí foi, até o fim. Falaram de Ben 10 do começo ao fim. Mas se elas não internalizaram signo algum, a atividade autocontrolada também não se desenvolveu. E, atenção, esses signos internalizados precisam se tornar ferramentas da ação consciente. Então, se eu sei, por exemplo, que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado... A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa informação, como pura memória, ela não necessariamente se torna ferramenta psíquica da ação consciente. Então, o processo de internalização não se realizou como deveria, tá? E aí, temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, lembrando, não há internalização sem memória, né? Se a pessoa por algum motivo não tem nenhum recurso de memorização, ela nada pode aprender, tá? Né? Que seria algo extremamente absurdo de acontecer. Mas é importante que isso se torne ferramenta da ação consciente. Se não chegou lá, essa internalização ainda não contribuiu para a atividade autocontrolada. Então, o meu propósito ali, vocês vão perceber isso nos resultados, sempre tinha que ter um produto. Mesmo porque o produto me sinalizava o quanto as crianças foram ou não capazes de objetivar no material didático os signos que foram ensinados e possivelmente internalizados e que se tornaram então ferramentas da ação consciente.
A atenção voluntária em contexto escolar é aquela que está sob controle de motivos ligados direta ou indiretamente à atividade de estudo. Aqui tem uma coisa interessante. Na maior parte das vezes, sobretudo quando a gente começa um assunto novo com uma turma, e aí vale para as crianças, vale para os adultos no ensino superior, dificilmente você tem motivos já consolidados, ligados àquela atividade. Então, se eu esperar, por exemplo, que os meus alunos lá da licenciatura, ao chegar nas aulas de psicologia da educação, eles já tenham motivos da atividade de estudo profissional deles ligados à à psicologia, eu tenho que esperar sentado, porque isso não vai acontecer. Esses motivos serão formados durante o processo das aulas. E a cada novo assunto, de maneira menor, isso acontece de novo, e de novo, e de novo, muitas vezes durante um curso. Quando se trata da criançada, vale mais ainda. Por quê? Porque o autodomínio da conduta, como ainda é muito menor, o fato dos motivos não estarem ali formados pode implicar numa bagunça generalizada da sala, que acontece com frequência. Ah, detalhe. Fazer as crianças se aquietarem, pararem, ficarem em silêncio com uma bronca pode até funcionar ali na parte aparente da coisa, mas a bronca desenvolve função superior? Não. O que desenvolve função superior é a internalização de signos. A bronca, como fator externo, conseguiu o silêncio, mas assim que ela perdeu seu efeito, a bagunça volta. Aí você vai ter que dar outra bronca e outra e outra e outra. Certo? Então quer dizer, eu não estou dizendo para você não dar bronca, mesmo porque é bem difícil. Eu estou dizendo que aquele silêncio externamente produzido pela bronca não está desenvolvendo função superior, não está desenvolvendo atenção voluntária, que é o que você quer, que é o que vai inclusive fazer com que você não precise mais delas, das broncas. Tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o quanto que eu tomei baile das crianças por causa disso. Os motivos ligados direto ou indiretamente, o que quer dizer isso indiretamente? Muitas vezes, um motivo não ligado ao estudo é intencionalmente articulado a ação de estudo pelo professor e pela professora. Então, se as crianças gostam de pipa, pipa não tem nada a ver com a aula que você tinha que dar naquele dia, mas você usa a pipa como motivo já formado e que, portanto, vai mobilizar a atenção das crianças. E, falando de pipa, você insere ações de estudo que tem a ver com o que te interessa, digamos, alfabetização. E aí, os resultados produzidos pelas ações de estudo transformam os motivos iniciais, que era eu gosto de pipa, para motivos de estudo. Tá? Isso também não fui eu que fiz, quem sistematizou isso de maneira muito clara é a professora Flávia Asmar. 6. Crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, agora isso é interessante para vocês, operam por atenção voluntária externa. Aí que vocês já vão perceber uma contradição. Como assim, Marcelo? Você acabou de falar que a atenção voluntária é interna. Aí você vem lá e me grifa uma expressão atenção voluntária externa, você está se contradizendo. Karma. A contradição faz parte do processo. Aqui a gente está pensando em termos dialéticos. Durante o processo de desenvolvimento da atenção, na história de desenvolvimento da atenção, nas suas fases, vamos dizer assim, há um momento intermediário em que a criança já age por motivos, portanto já é uma característica de função superior, contudo, essa ação é extremamente frágil, breve e qualquer coisa tira ela dali. E que para que ela não saia, para que ela chegue até o final, ela vai
precisar do quê? Da sua ação externa. Então veja, você não está pura e simplesmente fazendo como vídeo, controlando ininterruptamente a atenção de forma externa. Você está favorecendo a atenção voluntária e sempre que necessário, você interfere externamente, mas permitindo que motivos ainda sejam a base daquela ação com um fim claro. Certo? Isso é a atenção voluntária externa. A criançada lá no 2º ano do ensino fundamental é a atenção voluntária externa. Se você deixar as crianças fazendo a tarefa sozinhas, elas vão fazer a tarefa por minutos, nem isso. Então você vai ter que ir externamente, a todo momento, sempre que necessário, e eu tentei entender quando que é necessário, né? Voltar a interferir. Voltar a interferir, mas não no sentido de controlar externamente a atenção do começo ao fim. O que significa que dependem de condições interpsíquicas do professor para se apropriarem de signos que promoverão capacidades atencionais intrapsíquicas. Então essa relação com o professor, com a professora, que age no sentido de formar capacidades atencionais intrapsíquicas. Essa é a atenção voluntária externa. Penúltima, investiga-se e modifica-se o volume atencional como um todo, permeando suas propriedades e duração na atividade e em ações que a promovam. Então, não é só tenacidade, é tenacidade, vigilância, amplitude e distribuição. Tudo dentro do que? Da duração. Então, tentei fazer isso. E a última diretriz, avaliar e modificar a atenção envolve verificar aquilo que já é produto intrapsíquico do desenvolvimento, conhecido nível de desenvolvimento atual, tá? E, sobretudo, seu processo interpsíquico propriamente dito, o desenvolvimento em processo, que é a zona de desenvolvimento iminente, ou zona de desenvolvimento próximo. Cuidado com aquela história de nível de desenvolvimento atual que a criança faz sozinho, zona de desenvolvimento iminente é o que a criança faz com a ajuda. Isso é uma simplificação grosseira. Tá? Isso se expressa na aparência do fenômeno, mas o que é realmente uma coisa ou outra? Uma é capacidade que já é produto, portanto, é uma capacidade devidamente internalizada e que por isso não precisa de ajuda, ok? E a zona de desenvolvimento iminente, esta mais fluida, menos definida, porque ela muda de extensão, de alcance, a depender da qualidade da relação interpsíquica. Uma relação interpsíquica empobrecida vai fazer essa zona ser muito estreita, uma relação interpsíquica qualitativa vai fazer essa zona de desenvolvimento muito mais ampla para a mesma criança, certo? Esse desenvolvimento é um desenvolvimento que existe na relação com o outro, e é desenvolvimento, só que é desenvolvimento em processo. E, detalhe, a ação do outro mais desenvolvido, que vai colaborar com o aprendiz, não é de fazer por ele, né? Mas de agir de forma auxiliar para que os recursos intrapsíquicos que já possuem, mas ainda não chegam lá, cheguem com interferências pontuais. Por que isso é importante? Novamente, se eu pegar o testezão lá do CFP e aplicar na criança, eu vou, na melhor das hipóteses, e duvido muito que essa hipótese chegue lá, observar o nível de desenvolvimento atual. Mas nós sabemos que para a educação, mais importante do nível de desenvolvimento atual é a zona de desenvolvimento iminente. Então eu tinha que criar uma metodologia de pesquisa que revelasse a zona de desenvolvimento iminente. Senão, eu não poderia falar sobre todo o desenvolvimento da atenção das crianças. Ficou claro? Beleza? Então tá. Essa também foi uma tentativa de tornar o estudo mais concreto. Qualquer estudo que ignore o desenvolvimento em processo, não estudou todo o desenvolvimento. Estudou uma parte dele.
e nem a parte que interessa mais para a educação. Com base nisso, formulei a tese. Então vamos lá para a gente entender. O que é a tese? É uma afirmação propositiva em relação ao objeto, tá? E o seu problema, que orienta a sua ação de pesquisa. É claro que a tese sofre modificações durante a pesquisa, mas ela é a linha condutora. Ela é ao mesmo tempo que mostra o caminho e é o que você tem que demonstrar, portanto é o seu ponto de chegada. Então o desenvolvimento da atenção voluntária ocorre por demanda da própria atividade, através de tarefas de ensino planejadas e executadas pelo professor, de modo a conduzir o educando à internalização de signos que passam a mediar internamente sua atenção, tornando-se crescentemente autocontrolada por motivos ligados ao estudo, em uma educação escolar que, ao ensinar os conteúdos sistemáticos científicos, promova intencionalmente tal desenvolvimento. Então aqui é um esforço de síntese de tudo de todas as diretrizes anteriores, né? E com base nisso, que eu formulei então os instrumentos, que eu não vou apresentar pormenorizadamente, mas se vocês quiserem depois eu mostro no debate. O que foi observado durante as sessões? Então aqui foi o que eu fui lá ver, tá? Primeiro, se a duração é a característica que atravessa transversalmente todo o volume atencional, então o tempo é um fator importante. Então eu criei esse aspecto que é o tempo de atenção na tarefa, ou TAT. Não interessa o tempo de atenção em qualquer outra coisa, é tempo de atenção na tarefa de ensino. E ele é orbitado, né, por outros fatores que o complementam e tem sentido por causa dele. Quais são? Primeiro, a questão das suspensões e abandonos. Suspensão é quando a criança parava de fazer a tarefa, por qualquer motivo. E depois voltava. Voltava sozinha ou por interferência de alguém. Via de regra, eu, né, que estava lá como professor. Quanto tempo ela ficou parada. E abandonos, quando ela parava de fazer a tarefa ou nem sequer começava a fazer e não fazia até o fim da aula. Auxílios pedagógicos. Quantas vezes e como eu fui até determinada criança, e aí auxiliar de pesquisa registrava isso, né? Orientando externamente a sua atenção para a tarefa e auxiliando-a na realização, isso individualmente, mas também os registros coletivos, quando eu fazia um auxílio pedagógico para a turma como um todo. E também o desempenho na tarefa, porque assim, mesmo que a criança tenha se atentado de ponta a ponta na aula, ela não entendeu nada, ela errou tudo, ela não aprendeu, pelo menos o processo ainda está muito no início. Então o desempenho na tarefa era importante. Eu observei dois aspectos: a conclusão, a criança chegar no final da tarefa, e a correção. Então ela pode ter chegado no final, acertou ou não acertou tudo, acertou parte ou errou tudo, ou nem chegou no final, né? Que também era um fator importante. Aí o tempo de atenção na tarefa, que é o mais importante, ele foi dividido em duas dimensões. O tempo de atenção na tarefa antes do primeiro auxílio pedagógico, ou simplesmente TAT pré-auxílio, que seria aí a atenção como produto, e eu fiz isso em todas as aulas, né? Solicitava as instruções, etc., e as crianças começavam a fazer. E eu via quanto tempo elas levavam para começar a se dispersar em todas as aulas, individualmente ou a sala como um todo. E o tempo total de atenção na tarefa, ou TAT total. Porque depois que eu interferi... Bom, a sala começou a se dispersar, aí eu interferia. E a atenção deles se propagava mais um tempo. Essa diferença entre
fazendo sem auxílio e fazendo com auxílio é um indício, não é exatamente, mas é um indício do quê? Da capacidade atencional que só existe na relação interpsíquica. Ou seja, uma tentativa de identificação, no que se refere à atenção, da zona de desenvolvimento iminente. Isso em todas as aulas, tá? E claro, como vocês vão ver nos resultados, o tempo de atenção na tarefa muito maior no TAT total do que no TAT pré-auxílio, né? Bom, agora da empiria à concreticidade. Qual foi o movimento? Vamos lá, que assusta a princípio, mas não é difícil não. E aí tentando responder também a questão da primeira mesa, se o nosso estudo das funções, ele não é muitas vezes psicologia abstrata. Bom, ele será psicologia abstrata se ele não fizer isso aqui, ó. Será. Daí não tem nada de diferente das outras abordagens criticadas por Vygotsky e Politzer. Como que isso aqui vai ajudar a gente a não incorrer em psicologia abstrata? Bom, primeiro, as dimensões universal, particular e singular do fenômeno. A expressão fenomênica da atenção na atividade de estudo. Aquelas crianças naquela sala de aula fazendo aquelas tarefas, aprendendo lá LH, NH, aquela situação singular, única e irrepetível. É a dimensão singular do fenômeno. No outro extremo, nós temos a sua dimensão universal, aquela que é essencial, sem a qual o fenômeno não é o que é. Ela é indissociável do fenômeno, indecomponível, e ela não pode ser, se ela não está ali, não se trata dele. Nesse caso, que é o desenvolvimento das funções, especificamente a atenção, é o processo de internalização de signos. Onde que está a concreticidade da coisa? Você partir da expressão fenomênica e entender as mediações particulares que levam à compreensão do processo de internalização de signos, que se aplica não só a essas crianças, mas a qualquer desenvolvimento de função superior, e a partir disso, você retornar às mediações particulares e entender de maneira concreta e superior, o famoso real pensado do Marx, né, aquele fenômeno em específico. Então, se eu tenho a expressão singular registrada nos vídeos, nas planilhas, se eu compreendi a dimensão universal, o que me resta? Me resta identificar as mediações para o desenvolvimento da atenção. E foi isso que eu fiz na pesquisa, né? Então vamos lá para vocês verem os resultados. As turmas apresentaram diferenças do começo para o fim do ano. Aqui nós temos a turma A, B, C e D. A D está circulada porque ela foi experimental, né? Foi a que passou pelas intervenções de ensino. A coluna em azul claro é o início do ano. E a coluna em azul escuro é o fim do ano. O achurado, em cima de cada uma delas, é o tempo de atenção na tarefa pós-auxílio. Ou seja, o tempo de atenção na tarefa interpsíquico. Vocês podem observar que todas as turmas, e esses percentuais, são o percentual de cada sessão que as crianças se mantiveram atentas, na média, tá? Porque eram várias crianças por turma. Então nós temos a turma B e C com os melhores resultados, o que era de se esperar, e temos as turmas A e D que tinham queixas de desatenção com resultados inferiores. Mas quando se refere ao tempo interpsíquico, não fica muito atrás. Ou seja, com o auxílio adequado, mesmo as crianças com queixas tiveram tempos de atenção próximos às crianças sem queixas. E interessa-nos observar, sobretudo, a turma D, que tinha mais queixas da escola, que teve o seu tempo de atenção pré-auxílio aumentado do começo para o fim do ano e o tempo de atenção total também. Isso denota que houve uma diferença do começo para o fim do ano, do ponto de vista do dado.
Aqui não estou explicando o porquê ainda, né? Mas elas eram as mesmas crianças? Não. Elas já tinham capacidades atencionais voluntárias diferentes, maiores no fim do ano do que no começo. Aqui outro dado interessante, que é a realização correta da tarefa. E aqui eu fui exigente, só quem acertou 100%, o meio certo não está nesse gráfico, tá? Então veja que todas as turmas aumentaram os seus percentuais de acerto, o que demonstra que elas dominavam melhor os signos no fim do ano do que no começo. Ok? E aí, relacionando com o gráfico anterior, a gente pode inferir então que essa melhora no domínio dos signos implicou em melhoras também no tempo de atenção na tarefa. E as suspensões? O registro das suspensões. Percentual de sujeitos que suspenderam. Novamente a gente vê aqui que diminuiu as suspensões. As crianças pararam muito menos de fazer a tarefa no fim do ano do que no começo, tá? O que demonstra maior autocontrole da conduta, mais tempo de atenção na tarefa também, tá? Aqui, a turma D, por exemplo, ela tinha quase 90% da turma suspendendo a tarefa pelo menos uma vez e caiu para 66%. Não é um resultado excelente, igual aos 8% da turma C, mas para uma turma com tantas queixas, é um avanço muito mais significativo. Tá? É importante comparar uma turma com ela mesma e não com outras nesse caso. E isso aqui foi um indicador que eu formulei depois, porque se fez necessário. A gente não tem todos os indicadores no começo da pesquisa, né? Tempo total de dispersão geral, vou traduzir para o bom português: bagunça generalizada. A turma virada no giraia inteira. Porque uma coisa é um grupo aqui fazendo barulho, uma criança engatinhando ali, outra mexendo no armário lá atrás. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é uma tsunami de crianças desordenada em todas as direções. Eu registrei os tempos de dispersão geral e somei, tá? Aqui no caso é em minutos. Então, novamente, né, começo e fim do ano. Vejam que a turma D, que tinha mais queixas, ficou 49 minutos nessa situação. Muitas vezes, quando eu dou aula e tal, converso com professores e professores da educação básica, eles falam assim: muito bonito isso que você está falando aí, professor Marcelo, está dando aula lá na faculdade, né, todo mundo quietinho olhando para você, agora eu quero ver você na minha sala de aula. Muito bem, olha lá o que aconteceu comigo. Claro, gente, não tem milagre. A dificuldade que vocês enfrentam é a mesma dificuldade que eu enfrentei. Ok? Então, eu registrei, inclusive, o tamanho dela. E vejam que algumas turmas sem registro, inclusive, né? Mas essa diferença de 49 minutos para 11 minutos da turma D é uma mudança, do ponto de vista do autocontrole da conduta, impressionante. Impressionante. Então, mesmo que esses 11 minutos ainda seja muito mais do que as outras turmas, do ponto de vista percentual, digamos, é a turma que mais avançou, né? Então, conclusão ainda no plano do dado empírico. Em todas as turmas ocorreram avanços ao longo do ano letivo acerca do volume atencional dos alunos durante as atividades de estudo, inclusive a turma D. Todas incorreram em avanços. As turmas com melhores desempenhos escolares, ou seja, que dominavam os signos de maneira mais profunda, mais consistente. Então, as turmas com melhores desempenhos escolares foram também as com maiores tempos de atenção e menores índices de suspensão. Aqui demonstrando de maneira bastante clara que a atenção não tem a ver com vontade de, com interesse no. Tem a ver com o domínio ou não do conteúdo
que está sendo ensinado naquele assunto. Quanto mais consistente o domínio do signo, mais tempo de atenção. O que significa que, primeiro desdobramento importantíssimo, não é para você esperar os seus alunos ficarem atentos para começar a ensinar. É porque você começou a ensinar que eles vão se tornar mais atentos. E isso é difícil de fazer, porque, lógico, a gente quer uma audiência ordenada, e claro que se eles estão virados no giraia, como no caso da dispersão geral, não tem como fazer nada. Mas a solução desse problema não é aguardar que a atenção, que o silêncio aconteça. É porque elas estão aprendendo que elas se tornam mais atentas, e não porque elas são atentas que elas vão, enfim, aprender. Tudo bem, Marcelo, bonito. Mas por quê? Eu quero os motivos agora. Vamos a eles. O que as 16 intervenções de ensino demonstraram? Agora, processo. Eu comparei o antes com o depois, agora eu vou mostrar o miolo, né? Aqui pode parecer estranho, mas é um gráfico simples, tá? Ele é uma curva do tempo. Pega da primeira aula que eu dei até a 16ª, certo? Aqui no caso, são os percentuais de tempo de atenção na tarefa. A linha de baixo é o tempo de atenção pré-auxílio, ou seja, o tempo que as crianças ficaram atentas sem que eu interferisse de nenhuma maneira. E a linha azul claro é o tempo de atenção pós-auxílio, que é sempre maior que o pré-auxílio. Em alguns casos é muito parecido, porque as crianças praticamente não precisaram de auxílio nesse dia, tá? Ou pode ser uma diferença muito grande, como aqui, né, na 10ª sessão, que o tempo de atenção foi bem baixo, mas depois subiu para quase 95% com o auxílio. Bom, o que nos interessa nesse gráfico? Mostrar como oscila de um dia para o outro, de uma aula para outra. Às vezes, durante uma mesma aula, o desempenho atencional das crianças muda muito. Vejam, nós temos situações de decréscimo e depois começa a crescer. Nós temos situações de vai melhorando, pá, uma aula que é uma porcaria. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para quem está lá no dia a dia, na sala de aula, é difícil perceber a diferença, os avanços que estão acontecendo. E tem dia que dá tudo certo, você sai feliz, fala, nossa, funcionou, amanhã eu vou fazer igual, aí no amanhã eu vou fazer igual é uma porcaria. Aí emenda 2, 3 dias que são uma porcaria, depois volta a ficar bom. E assim vai, oscilando muito. Você não consegue ali no dia a dia perceber as mudanças. Aqui outro para mostrar a mesma coisa. No caso aqui são suspensões. Vejam que tem dias que as suspensões foram pouquíssimas e tem dias que praticamente todas as crianças pararam pelo menos uma vez de fazer. E, novamente, oscila horrores. Depende muito do dia. Nossa, Marcelo, mas então, como que você analisou essa bagunça? Vamos lá. Aqui eu estou cruzando 2 indicadores. O percentual de realização correta, que está aqui, né? Registros positivos de correção da tarefa, quanto maior, melhor. E o percentual de suspensão, que está aqui. Nesse caso, quanto menor, melhor. Cada bolinha é uma aula. Tá? Então essa é a 5ª aula, essa é a 9ª, essa é a 14ª. Cruzando esses 2 dados, ela se posiciona ali no gráfico, né? As que estão aqui são as que, ao mesmo tempo, tiveram registros altos de realização correta com registros baixos de suspensão. E aqui nós temos registros nessa região vermelha de aulas que tiveram registros baixos de realização correta com registros altos de suspensão. E as que estão aqui são intermediárias. O que eu fiz nessas aulas? E o que eu fiz nessas aulas é o que interessa. Como que eu organizei estas aulas e como que eu organizei estas aulas. Aqui outro dado semelhante.
realização correta da tarefa, cruzando com o tempo de atenção na tarefa. As que estão aqui foram as que tiveram altos tempos de atenção com alta realização correta. E aqui, as que tiveram baixo tempo de atenção com baixa realização correta. Isso para mostrar só 2 fatores. Na verdade, eram 19 indicadores, era um monte, tá? Na pesquisa está lá. Estou mostrando só alguns para vocês. Então, era uma análise pedagógica do que eu fiz aqui e do que eu fiz aqui. Certo? Não vou detalhar exatamente como eu fiz, porque é extenso, vamos direto para o resultado. Na tríade conteúdo, forma, destinatário, bom, os destinatários foram sempre os mesmos, sempre as mesmas crianças. Então, não mudava muito. Então, não posso atribuir as diferenças pura e simplesmente pela mudança dos destinatários. O conteúdo variava. Tinha aula de matemática que era muito boa, aula de matemática que era muito ruim, aula de língua portuguesa que era boa e era ruim. Então, não foi o tipo do conteúdo em específico que afetou e que provocou essas diferenças. Onde que eu identifiquei as diferenças? Na forma como os conteúdos foram organizados para esses destinatários. Então veja que eu não estou dizendo que a questão é só a forma. Essa é uma tríade indissociável. Os conteúdos, que são os signos internalizados, são eles que vão promover a atividade autocontrolada. A forma foi o determinante, o diferencial. Então uma aula de matemática organizada de uma maneira produziu resultados bons, uma aula de matemática organizada de outra maneira produziu resultados ruins. É isso. Tá? Se não houver internalização dos signos da matemática, não tem desenvolvimento. Então é importante ficar claro. Às vezes a galera fala assim, você está ignorando o conteúdo destinatário e dando ênfase na forma. Não, só estou dizendo que o que diferenciou foi a forma. Agora a síntese teórica, teórico-concreta. Agora eu estou saindo da empiria e indo para a concreticidade do fenômeno. Agora eu não estou falando mais destas crianças, dessa sala de aula. Eu estou falando da síntese superior do concreto pensado sobre o objeto. Então eu vou ser bem rapidinho. Quanto mais consistente a internalização de signos, conteúdos escolares na atividade de estudo das crianças, maiores os tempos de atenção voluntária. Isso ficou claro, tá? Em termos atuais e iminentes, o que reforça a premissa de que ter alunos mais atentos em sala é resultado do ensino e não pré-requisito. Essa é a primeira afirmação concreta sobre. Segundo, para conteúdos em momento inicial de ensino, é esperado que as crianças tenham, momento inicial, que está começando aquele assunto, é esperado que as crianças tenham desempenhos atencionais inferiores aos que atingirão ao final da aprendizagem daquele assunto. Mudou de assunto, o desempenho atencional das crianças cai. Pelo simples fato de que elas ainda não dominam aqueles signos que ainda serão internalizados. Então, a capacidade atencional diminui. Terceiro, o domínio consistente dos signos, conteúdos escolares, faz com que tarefas de ensino que se tornem atencionalmente menos difíceis e exigentes para as crianças. Então é mais ou menos o seguinte, elas não conseguem ficar meia hora atentas. E quando elas estão começando a aprender aquilo, elas precisam mais do que meia hora. Depois que elas vão ganhando competência naquele conteúdo, elas fazem em 15 minutos. E 15 minutos elas conseguem. Então o que mudou não foi nem a atenção delas propriamente dita, mas foi a velocidade com que elas fazem aquilo. Então você tem que estar atento a isso. O tempo vai ser maior no começo e vai diminuir. E quando diminui, o desempenho atencional melhora, possibilitando que o desenvolvimento atual e iminente dessas funções se torne suficiente para que elas realizem satisfatoriamente a tarefa. Quarto, o desenvolvimento da atenção voluntária é favorecido, então vamos lá, o que favorece? Quando o professor, por meio dos signos, cria condições interpsíquicas para o surgimento e fortalecimento de motivos de estudo. Então, quando você cria condições, através de ações de estudo, que fomentam motivos de estudo, o desenvolvimento da atenção voluntária é favorecido numa atividade de estudo. O que não está posto no começo e é outro produto do próprio ensino, através de resultados bem-sucedidos de ações de estudo
por ele planejadas e conduzidas, né? O volume atencional, então, tenacidade, amplitude, distribuição e vigilância. O volume atencional e o autocontrole da conduta de uma criança, de uma turma de crianças, pode variar muito de um dia para o outro ou até ao longo de uma mesma aula, a depender das condições interpsíquicas do ensino. Digamos que uma criança, sei lá, ela sacou da bolsa um boneco, pronto. Mudou as condições interpsíquicas de ensino. Tá? Naquele dia choveu e tem uma goteira bem no lugar lá que faz você mexer a sala inteira. Pronto, mudou a conformação das carteiras, mudou as condições interpsíquicas de ensino. Apesar dessas oscilações, se houver internalização de signos, então o desenvolvimento desta função ocorrerá, evidenciando ao longo do tempo. As diferenças individuais no desenvolvimento da atenção voluntária de crianças de uma mesma sala de aula diminuem. Então vamos lá. A sala é muito heterogênea, tem criança mais atenta, tem criança menos atenta, tá? Essas diferenças diminuem quando o professor mobiliza a dimensão interpsíquica desta função. Então, nas atividades que são realizadas com auxílio, a diferença individual é diluída. Elas conseguem ir juntas, produzindo grupos escolares com níveis de desenvolvimento mais semelhantes. Isso significa que com salas mais heterogêneas, atividades coletivas, sob condução do professor, devem ser priorizadas em relação a grupos mais homogêneos. Resguardadas as afirmações anteriores, então vamos lá, né? Entendendo tudo que eu falei antes, a forma de organização do ensino que melhor mobiliza, então agora vamos falar da forma, melhor mobiliza e engendra a atenção voluntária é aquela em que se divide a tarefa em fases sequenciais curtas. As aulas onde os números foram melhores foram aquelas onde eu dividi a tarefa em fases sequenciais curtas, tendo em vista os objetivos de ensino dentro da dinâmica conteúdo, forma e destinatário. Beleza? As referidas fases sequenciais e curtas das tarefas de ensino devem intercalar, agora essa é outra dica para quem dá aula, intercalar oportunidades descentralizadas de realização, as crianças realizando sozinhas ou em grupo, tá? Por parte dos alunos, com momentos centralizados de condução e retomada das mesmas pelo professor, segundo as características da atenção voluntária externa. Então, descentraliza, começou a dispersar, centraliza. Ao centralizar, você recupera o recurso atencional, descentraliza. Esse movimento dura quanto tempo? Tal movimento deve operar no limite do esgotamento dos recursos atencionais atuais intrapsíquicos das crianças. Então você não pode interferir antes de você chegar no limite do recurso atencional intrapsíquico. Tem que esperar começar a dispersar, que serão recuperados pela ação externa do professor, dando continuidade à tarefa e levando os alunos a estenderem um pouco mais a duração de seus tempos de atenção, incidindo interpsiquicamente na dimensão iminente de seus volumes atencionais. Se você fizer isso muito cedo, você ainda está no nível de desenvolvimento atual, você não chegou lá onde você queria. Se as crianças ficam 5 minutos fazendo, se você interrompê-las com 3, elas não chegaram no limite. Você precisa esperar que elas cheguem no limite para você conseguir mais 2 ou 3 minutos de atenção que só existe na relação interpsíquica. Feito isso, você descentraliza de novo e elas ficam mais tempo. E esse tempo vai aumentando à medida em que elas dominam o conteúdo, né? E a última, para finalizar, em articulação com os procedimentos de ensino planejados e executados pelo professor, os recursos, materiais didáticos e ambiente da sala devem, na medida do possível, sofrer adequações caso estejam aquém ou além do volume atencional. Então, ambientes com muita estimulação podem atrapalhar, materiais didáticos confusos podem atrapalhar, e na medida do possível, e aí possível porque nossa ação como indivíduo na sala de aula, como professor, nem sempre a gente pode mexer em tudo, né? Deve diminuir ou aumentar esse escopo
Segundo, as possibilidades atencionais atuais e iminentes dos alunos. Bom, eu passei já do tempo, né? A Rafinha está me matando. Eu tenho um exemplo aqui, vou dar um exemplo bem rapidinho. É da quinta para a sexta aula, tá? Ambas abordaram o mesmo conteúdo. Era árvore genealógica, que é o conteúdo de História e Geografia, e o L com som de U, que era o conteúdo de Língua Portuguesa. Era sobre isso a aula, a quinta e a sexta. Ambas tiveram o mesmo objetivo experimental, avaliar e promover a atenção, no caso a vigilância, em uma tarefa de interpretação de texto, leitura e escrita, que a professora da turma sempre dizia que era importante. Então eu fazia muitas tarefas assim. Qual foi a diferença entre as duas? Então esse aqui é o material que eu usei nessa aula, tá? Então tem um texto aqui onde eles conhecem esse menino aqui, ó, o Luan. Eles já tinham feito a árvore genealógica deles mesmos e eles iam fazer a árvore genealógica do Luan. Então aqui o Luan pede ajuda e ele diz, olha, meu pai e minha mãe disseram que os meus avós maternos e paternos, todos eles têm L com som de U no nome. E aí nesse quadro eu tenho nomes masculinos e femininos, tem os nomes com L com som de U, tem nome com L que não tem som de U e tem nome com U. E eles tinham que encontrar e colocar na árvore genealógica, certo? Então na quinta aula eu fiz dois momentos, a leitura coletiva e o preenchimento individual, e eu passando na sala, nas carteiras. Não preciso nem dizer que foi um desastre total. Na sexta eu mudei. Veja que eu fiz uma pequena mudança no material didático. Os nomes masculinos agora estão com fundo cinza, enquanto que os nomes femininos continuam com fundo branco. Isso reduz pela metade o universo de nomes que eles têm que procurar. Então deixa menos complexo, né, o universo de estímulos. E eu dividi em 6 momentos, já pensando naquilo que eu escrevi antes. Então, comecei com uma exposição dialogada, com painéis que eu fixei na lousa, então adicionei o material, né? A leitura coletiva novamente, aí foi por partes. Nome do pai e da mãe, que está no texto, eles tinham que encontrar. Nome do pai e da mãe, descentralizado. Eles procuravam, passavam nas carteiras, recentralizavam. Nome das avós, agora nome dos avós. E aqueles que terminavam mais rápido poderiam pintar, porque nessa turma pintar funcionava bem, tá? Não é em toda a turma que funciona. Então veja que saiu de 2 para 6 momentos. Descentralização e descentralização. Muito bem. Observem em que lugar do gráfico está a quinta seção e em que lugar do gráfico está a sexta. E é o mesmo conteúdo, com mudanças pequenas no material didático, mas com mudanças importantes na forma de organização do ensino. O desempenho atencional foi lá em cima. E são as mesmas crianças, com uma semana de intervalo apenas entre uma aula e outra. Aqui para vocês verem o sujeito D8, o D16, que preencheram, né? Aqui eu gosto de mostrar porque o D8 usou letra de forma, enquanto que o D16 usou cursiva. Eu não pedi para usar cursiva, mas eles estavam aprendendo cursiva naquelas semanas. Então, mesmo sem que eu pedisse, aqui já usou a letra cursiva. Então é bem bacana para mostrar como eles nos surpreendem e às vezes jogam bem adiante do que você esperava, né? Lembrando, essa turma era a que tinha muitas queixas. A turma D, aqui eu recupero então a tese, né? Porque ela foi demonstrada durante a pesquisa, e é importante dizer que a turma D saiu da condição de turma problema para uma turma que acompanha o currículo como as demais, do começo para o fim do ano. Mérito de quem? Da professora da turma, e não meu.